Eu cheguei aqui assim carregada de sacola de medicação e de diagnósticos, né? Realmente que me condenavam, que assim, a definição da minha vida era que tinha acabado, né? Dois tumores cerebrais, tive 2 AVC, já tinha feito 2 cirurgias e não tinha resultado. Eu tinha problema para andar, não conseguia falar direito porque o AVC pegou, né, atingiu a minha fala. Tinha várias situações, várias questões, além das físicas, né, visíveis, né, dificuldade para andar, problema na mão e tudo, todas as questões que eu tinha, né, inchada por conta das medicações que eu tomava. E aí, ouvindo o testemunho da bispa, como já falei no primeiro testemunho, Deus agindo a fé, unicamente a fé, eu abandonei tudo, abandonei a remedicação, tive fé para largar tudo em Jesus e o Senhor me honrou e graças a Deus comecei a fazer a obra aqui e o Senhor foi me honrando a cada dia, o Senhor foi me abençoando e assim, e a minha vida assim foi mudando totalmente. Assim, quando eu me lembro de como eu cheguei aqui, eu falo, Senhor, o Senhor é extraordinário. E vivendo tudo isso, eu cheguei aqui em 2020, vivendo tudo isso em Deus, agindo a fé, e o mal tentou agir, né? Agora, nesse ano, em 2024, saí do propósito, né, do propósito da mudança, toda assim, cheia de força, cheia de garra, com muitas... que o propósito da mudança assim, foi extraordinário. Assim, então, a gente estava naquela pegada, naquela coisa gostosa de buscando em Deus, entrar um ano já, se finalizando na presença do Senhor e já começar o outro da mesma forma. E aí, quando foi na segunda semana de janeiro, eu voltei a ter crise convulsiva. Né, a primeira tive uma crise mais fraca e aí fui a Deus, fui orando, me assustou, a verdade é que fiquei assustada e comecei a sentir muitas dores de cabeça, muito forte, muitas dores de cabeça, de enxaquecas muito forte e por conta do meu trabalho eu fico também na tela do celular e assim, foi uma questão de coisas e a vida agitada, em seguida já começou o propósito, né, dos meus projetos de conquista, e aí aquela correria toda, e assim, eu sentei muito tempo de parar para ver isso, e assim, e por conta da agitação tudo, aí eu fui deixando, e tive a segunda crise convulsiva, que aí veio mais forte, e as dores de cabeça mais intensas, e realmente eu senti medo, teve alguns dias que eu pensei no pronto-socorro, e desisti, falei, não vou. E aí tinha muito no meu coração, eu não posso retroceder, o Senhor não faz uma obra pela metade, o Senhor me deu vitória, e a palavra é que o Senhor me deu vitória completa, como a bispa fala, né? Eu passei uma risca no chão. Eu passei, assim, profeticamente, eu passei uma risca no chão e falei, eu não vivo mais, eu não volto mais, né, por esses problemas de saúde, eu não vivo mais essas questões de enfermidade. Eu falei, Senhor, eu já fui curada. E assim, mas assim, os sinais que estavam mostrando ao contrário. E eu agi na fé e eu orando, e aí passei todo o propósito, né, dos meus projetos. E aí teve um dia que eu tive uma crise um pouco mais forte, e já tinha vindo de uma madrugada inteira sem dormir, e aí eu fiquei, na verdade é que o medo acabou falando, a gente ouve tanta palavra, por isso assim, que a gente tem que lutar muito e orar muito para que a gente possa resistir, porque na verdade foi o medo que me fez voltar, retroceder, porque quando eu tive essa convulsão um pouco mais forte, e eu passei essa madrugada porque eu fiquei com medo de dormir e ter uma crise, né? E ter uma outra AVC, né? E estando dormindo. E eu me acovardei. Aí devia ter pedido também, uma coisa também que eu acredito que até que fica um pouco de alerta, né? Porque foi um orgulho da minha parte de não ter pedido ajuda, uma oração mesmo com imposição de mãos para repreender mesmo. Eu fazia isso em casa, sim, fazia, mas vem do altar mesmo, né? Você pede ajuda, se você não está conseguindo, acha que você precisa, pede ajuda, mas acredito que eu falei, não, eu vou vencer isso, eu venci da primeira vez, Senhor, eu não aceito isso. Tudo bem a ousadia de eu não queria aceitar, legal, só que assim, eu devia ter pedido, né? Até cheguei a comentar com o pastor, ele orou por mim, eu falei, olha, aconteceu isso e isso, não entrei em detalhes, não falei o que era, só falei que eu estava sentindo dor de cabeça e estava sentindo alguns sintomas, e ele orou por mim, mas e só. E aí eu voltei a ter, eu sei que foram de 3 a 4 crises convulsivas que eu tive, fracas, não chegaram a ser na proporção que eu tinha antes, e eu
Fui no médico e aí ele pediu tomografia, eu fiz uma tomografia, fiz uns outros exames e ele falou, olha, pela tomografia, por conta da cirurgia, né, o seu crânio está meio que afundando, o lugar da cicatriz está ficando funda e essas crises, né, essas crises de convulsão estão vindo por conta disso. Então, assim, a recomendação é você tomar um remédio, voltar a tomar medicação anticonvulsante, porque você não pode ficar sem. E aí eles começam a pontuar uma série de coisas. Ó, se você estiver caminhando, se você estiver fazendo alguma atividade, alguma coisa, você tiver uma crise, e você estiver e assim, vem aquele monte de coisa, aquele monte de situação de sentença para poder te deixar lá embaixo. E eu ouvindo tudo aquilo, eu falei, Senhor, eu falei, doutor, mas eu já fui curada. Ele falou assim, você fala que foi curada, mas você não me mostrou o laudo do médico, porque esses diagnósticos que você tem, até porque esses diagnósticos não têm cura. Eu falei assim, que daí já são outros médicos, né, já não são os mesmos, aí então já entra toda essa situação. E aí eu falei assim, mas Deus me curou e a prova é que eu estou aqui. Se o senhor olhar a minha pasta e o senhor ver o meu histórico, o senhor vai ver que não teria condições nenhuma de eu estar aqui falando com o senhor dessa forma se realmente eu não tivesse vivido o milagre. E ele falou assim, bom, eu vou te dar receita, inclusive eu vou te dar umas 4 receitas sem data, porque remédio controlado você não consegue comprar sem, então eu vou te dar as receitas sem data para você, porque você precisa tomar essa medicação, porque se você corre risco, se você sair daqui, você tiver uma crise, você pode ter uma crise forte e não voltar mais. E eu saí com essas 4 receitas. E aí fiquei lutando, eu e Deus, e orando, e falando com Deus, e Senhor, eu não quero isso, eu não quero isso. E aí em oração, e aí no culto de sexta-feira, eu estava aqui na oração, orando, atuando, e aí falei, Senhor, né? E aí veio uma palavra, né? O Senhor falou, ó, né? A palavra do Atar falou, tudo que você fizer, até uma medicação, se você for tomar, toma pela fé. E eu peguei. Eu lembro que eu estava até orando por uma pessoa, e eu peguei. E aí depois voltei, eu fui assistir o culto e falei assim, eu vou tomar, Senhor, pela fé. Pela fé eu vou tomar esse remédio. E aí comprei a cartela do remédio, isso não faz nem um mês. Aí comprei a cartela do remédio, a caixa de remédio, e aí fiquei lá, comprei, só que não tomei. Aí fiquei lá, orando e falando com Deus. Falei, Senhor, eu vou retroceder, Senhor. Eu falei, lembra que eu não tomava mais isso, Deus? Eu não preciso mais disso. Eu falei, Senhor, mas a circunstância está mostrando, está dizendo que eu preciso. Eu falei, Senhor, e agora? E realmente é uma luta. Porque, na verdade, era o medo. Aí o que estava falando era o medo. Eu tinha medo de ter uma crise de noite, tinha medo de ter uma crise quando eu estivesse no percurso vindo para a igreja. E, enfim, fiquei com essa medicação. Tomei. Eu acho que tomei uns três remédios. Não, tomei 3. E aí teve a vigília aqui no sábado, e quando a bispa, tinha acabado a oração, estava orando por uma pessoa, e aí quando acabei a oração, e a bispa estava entregando a palavra, que estava falando de uma pessoa que estava tomando um remédio controlado para epilepsia, e que o senhor falava que pare com o remédio, assim, a palavra assim, ela só faltou falar o meu nome, literalmente, Dona Thelma, é para você. Para a medicação, encerra nesses 3 comprimidos que você tomou, porque você está curada. Assim, o amor de Deus pela minha vida é tão assim que, Senhor, eu falo, tem situações que o Senhor só falta falar o meu nome. Eu falei para Deus, Senhor, eu não vou mais chegar nesse nível. E eu falei assim, porque eu estou num lugar onde eu recebo palavras e mais palavras. Eu falei assim, então eu não aceito retroceder, eu não aceito em nenhum momento ter dúvida do que o Senhor fez na minha vida. Eu falei, Jesus, obrigada. Eu falei, Senhor, o Senhor é lindo, o amor de Deus pela minha vida. Mais uma vez, eu estou aqui para dizer, para falar que a despeito de qualquer coisa, de qualquer circunstância que você esteja vivendo, qualquer diagnóstico, se lance no Senhor. Se você depender de Deus, nada, ainda que venha algumas situações, porque o inimigo pode colocar situações, como eu falei, todos os sintomas. Eu tive crises. Se não foi coisa de imaginação, eu tive crise de estar trabalhando, estar na mesa trabalhando e ter que parar. Porque, assim, realmente era algo assim assim, quem tem noção do que é uma crise convulsiva, entende. Então, assim, eu fiquei com medo.
Mas não devia ter deixado o medo entrar, porque eu falei, Senhor, tanta palavra. Eu falei Dante, um sentimento de raiva, porque eu falei assim, é muita palavra que a gente recebe falando de cura, falando que o Senhor cura. Então, se o Senhor curou, eu já tinha passado a risca no chão. É a fé, né? Criei, por isso declarei. Eu não declarei, eu não agi a fé, eu não recebi a palavra, então não tinha que duvidar. Mas o Senhor é tão misericordioso que, mais uma vez, Ele falou... Vou te dar uma mãozinha, você não vai seguir adiante com isso. Para, porque foi bem isso que ela falou, para, você não precisa, você está curada, então não tem dúvida. Eu fui curada, né? E que para quem já ouviu meu testemunho antes e está ouvindo agora, o inimigo pode até tentar dizer que não, pode criar alguma situação para você temer, mas resista. Resista e haja fé, porque o Deus que começou a boa obra, Ele é fiel e Ele vai até o fim. E Ele não faz algo pela metade. O Senhor, Ele é um Deus, como diz, né, Josafá, Neemias, Ele é o Deus todo-poderoso. E Ele não faz uma coisa hoje para voltar atrás amanhã. Então, Ele fez, Ele já tinha me dado a cura. Então, não tinha nem ter que pensado. Ainda que e depois, hoje, eu sei que isso foi um teste. Foi um teste do Senhor, mas graças a Deus que eu voltei e que eu posso testemunhar. E eu falei, eu ia guardar esse testemunho para deixar mais para frente. E eu falei, hoje não. Depois dessa palavra, eu falei, não. O programa também de hoje, os outros programas dessa semana toda, eu falei, não, eu preciso testemunhar isso, porque eu não sei se outras pessoas estão vivendo isso, então eu preciso dizer para você. Pare tudo e haja fé. Fique com o que Deus te falou. O que o Senhor falou para você? Fique com a última palavra que Deus te deu. Então, assim, haja fé com toda a tua força. Acredite, nós estamos num lugar onde nós temos assim palavras, respostas para tudo. Então, hoje nós estamos nesse jejum. Então, se agarre. De manhã já foi um derramado esse Espírito aqui neste lugar. Nós temos agora o encerramento. Então, busque a Deus, entregue-se ao Senhor, abra, solte tudo que pode te trazer dureza, tudo aquilo que ainda pode impedir que você ouça, receba e coloque em prática. Porque não adianta só ouvir, né? Porque às vezes a gente fica tão cheio de palavra e não põe nada em prática. E o Senhor permite essas situações. Então, até eu coloquei um post no meu Facebook hoje, eu falei assim, hoje não, ontem, eu falei, graças a Deus. Eu falei, pelas aflições que eu passei. Porque as aflições que eu passei me fizeram chegar até aqui e eu ser essa mulher que eu sou hoje e poder testemunhar. E cada vida que vê o meu testemunho, para cada pessoa que eu possa testemunhar e falar, olha, eu fui alcançada por aquela oração, eu fui alcançada pelo seu testemunho, isso me dá mais vida ainda, me encoraja mais a sonhar mais. Eu cheguei aqui sem sonhos, eu não sonhava, e hoje eu tenho sonhos, eu tenho planos para o futuro. E então é isso. Então se agarre à palavra de Deus, busque o Senhor, dependa somente dele. Ainda que você chegue, no caso da medicina, que o médico fala, olha, não tem jeito, se você não, a senhora precisa tomar isso aqui, seu crânio está afundando, olha a sua cirurgia, o crânio está afundando, não tem placa, não foi colocado placa, então se você corre risco. Eu falei, eu vou correr o risco com Jesus, porque correr risco com Jesus eu sei que Ele pode me resgatar, Ele pode me colocar, Ele pode me dar vida, como Ele tem me dado até hoje. Deus abençoe a vida da senhora, dona Thelma. Amém, amém.